Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês o bolo que eu fiz para o aniversário da minha mãe. Ela gostava muito de um bolo de uma doceria famosa aqui na região que se chamava Nutelinho. Mas como percebemos que a qualidade vinha diminuindo e inclusive a gente pegou bastante pedaços azedos no bolo, eu resolvi fazer um bolo bem chocolatudo que a minha mãe disse que queria que eu fizesse. Esse bolo é um bolo de uma massa de chocolate com duas camadas de mousse, sendo uma de chocolate branco e a outra de chocolate preto. Ficou uma delícia de verdade. Então fica comigo para conferir essa gostosura. E sem enrolação, vamos aprender porque dessa vez falei bastante nesse começo, né? Então a gente vai precisar de ovos, açúcar, chocolate pó, baunilha, água, óleo, farinha, fermento e amido de milho. Esses são todos os ingredientes para a massa do bolo de chocolate que fica muito boa de verdade. Então na batedeira a gente vai colocar 4 ovos, 180 ml de óleo e a gente vai dar uma misturadinha. Se você não tiver batedeira, pode fazer toda essa misturinha à mão mesmo, tá? E aí depois a gente vai colocar 125 ml de água quente. Eu esquentei na chaleira, mas pode ser também numa cumbuca, no fogo mesmo, um pouco antes de ferver, vocês já tiram. E olha como essa massa ficou com ar aí dentro, né? Então agora a gente só coloca uma colherzinha de essência de baunilha e 250 gramas de açúcar com 40 gramas de cacau em pó. E eu gosto de dar uma misturadinha antes da gente ligar a batedeira, porque senão vai voar pó em tudo quanto é quanto se você não der essa misturadinha, tá bom? Então eu aconselho vocês a fazerem isso. E depois a gente vai bater na batedeira para ficar tudo bem misturadinho, sem nenhuma pelotinha de cacau em pó. Eu estou usando 100% cacau, mas pode ser 50% também. Agora, gente, a gente vai colocar a farinha. E é importante que a gente mexa a farinha com a mão, não mais com a batedeira. A gente mistura tudo com um fouet assim, manual, pra gente ir sentindo a textura da massa. E eu acho que fica mais gostoso. Não que não dê certo tudo na batedeira. Então a gente vai peneirar na nossa misturinha 180 gramas de farinha de trigo. Eu acho importante a gente peneirar a farinha porque eu vejo uma diferença assim no peso do bolo. Ele não vai ficar um bolo pesado, ele vai ficar um bolo mais leve e mais fofinho. Então eu acho uma boa opção peneirar aí a nossa farinha na nossa massa. E agora a gente vai bater tudo na batedeira e vai colocar 2 colheres de amido de milho. Vai misturar bastante, tá vendo que ele gruda assim nas laterais, então eu parei de bater, raspei a espátula e comecei a bater de novo. E aí a gente vai colocar o fermento. Lembrando que quando a gente coloca o fermento, a gente não pode ficar mexendo muito. É só uma leve misturadinha para ficar tudo bem homogêneo. E não ficar com aqueles pedaços de fermento, porque se não fica bem misturado, quando você corta a massa do bolo, dá para ver o fermento e ele não cresce muito. Então, nem de mais, nem de menos. No ponto certinho aí, vocês vão ver. Eu untei então a forma com desmoldante, mas pode ser com manteiga e óleo e farinha ou chocolate em pó, que dá certo também. A gente dá umas batidinhas e vamos levar ao forno pré-aquecido por uns 10, 15 minutinhos a 180 graus. Enquanto nosso bolo fica no forno, eu sempre gosto de ir me adiantando e ir fazendo os recheios. Então, os recheios vão ser de mousse de chocolate branco e mousse de chocolate preto. Então, vamos derreter esses chocolates. Eu vou separar em 2 bols para derreter em banho-maria. Então, eu coloquei no bowl o chocolate branco e o preto e fui derretendo, misturando de pouquinho em pouquinho aí no fogo. Pode ser também no micro-ondas de 10 em 10 segundos, 30 em 30 segundos. Vejam aí o que vocês preferem. E depois de tudo bem derretidinho, a gente vai fazer os preparativos para esse chocolate virar
um mousse bem gostoso, bem aerado, sem chantilly e sem gelatina. Sem claras também, a gente só vai usar chocolate e creme de leite. Então, antes da gente colocar o creme de leite, eu vou bater esse chocolate na batedeira para ele criar bastante ar, né? Criar bolhas aí no nosso chocolate. E depois de tudo bem batidinho, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. É um pouquinho menos da metade, né? Porque eu tô fazendo bastante recheio, porque aqui em casa a gente ama chocolate. Então, o mesmo tanto de bolo tem que ser de recheio. Então, eu fiz bastante aí, mas vocês podem ver, se vocês gostam de menos recheio, é só fazer um pouquinho menos. Mas sempre isso, para ele ficar mais consistente, um pouquinho menos da metade de creme de leite, tá bom? E olha aí como ele ficou bonito, o nosso mousse de chocolate preto. Eu estou usando chocolate blend. Eu sempre gosto de usar o meio amargo, mas só tinha blend ao leite, então eu optei por blend. Vocês podem fazer o que vocês preferirem. Eu coloquei então um plástico filme em cima e vou deixar descansar. Não tem necessidade de colocar na geladeira. E agora vamos para o mousse de chocolate branco. É o mesmo processo, a gente bate o chocolate branco sem nada, sem o creme de leite, e depois de tudo bem batidinho, a gente acrescenta o creme de leite. Como é chocolate branco, gente, ele tem mais gordura, então a gente vai precisar bater um pouco mais do que o chocolate normal. Então, vejam aí como ele fica bem lisinho, bem bonitinho, né? Então agora a gente vai colocar um pouco mais de uma caixinha de creme de leite e misturar mais um pouquinho. A gente bate também nosso chocolate com creme de leite na batedeira para ele ficar também cheio de ar e virar um mousse bem gostoso. Então, vejam aí como ele fica aerado. Eu gosto de ir mexendo o bowl, porque eu acho que ele cria mais ar desse jeito do que deixar ele fixo. E olha aí quantas bolhas a gente conseguiu criar no nosso mousse. E eu fiz o mesmo procedimento, eu coloquei um plástico filme em cima e deixei descansar. E assim que eu acabei de fazer os mousses, eu vi que já tinha dado 45 minutos no forno. Fiz o teste do palito e o bolo estava pronto. E olha que bonito que ele ficou. Ele cresce bastante e esse é o melhor bolo de chocolate que eu já fiz. Ele fica perfeito de verdade. E por via das dúvidas, a gente passa aí uma espátula nas laterais do bolo, mesmo eu vendo que já estava tudo bem soltinho. E agora vamos desenformar. E olha que bonito que fica o nosso bolo. Super resistente, mas bem fofinho. Não é aquele fofinho esfarelento, é um fofinho gostoso de verdade. Então agora é a hora da montagem aí do nosso bolo. Aí eu vou cortar o nosso topinho, porque senão o recheio não vai dar certo com esse topinho. E depois eu vou cortar o nosso bolo, dividindo ele em 3 partes. Eu faço 2 cortes para ficar 3 pedaços de bolo, certo? E é bem simples aí de cortar nosso bolo. Eu não deixo ele esfriar totalmente, porque eu não tenho muita paciência. E aí eu coloco 2 sacos na nossa forma, coloco o bolo, rego com a caldinha que eu faço aqui no canal. Se você quiser ver, eu vou deixar nos cards aqui, onde eu já ensinei a fazer essa caldinha bem simples. Aí eu coloco o nosso bolo, a caldinha, o mousse, o bolo. Aí eu coloco o recheio e outro bolo, certo? Bem simples, montagem normal. Eu faço na forma porque eu não me dou bem com acetato, é muito difícil de fazer. E aí eu faço assim mesmo, que eu acho mais simples. Então eu vou deixar esse bolo na geladeira. Enquanto isso, eu vou fazer um ganache de chocolate, que ele tem que ficar bem duro, porque vai ser como se fosse
a selagem do nosso bolo em volta, vocês vão ver aí. E agora, gente, o nosso bolo tá bem durinho. Eu acho que vocês devem deixar bastante na geladeira. Como eu tava com pressa, porque eu fiz... faltava um dia pro aniversário da minha mãe, eu coloquei no freezer pra dar certo bem rapidinho. Então eu passo aí esse nosso ganache nas laterais. Depois eu passo esse nosso ganache branco e vou enfeitando com brigadeiros em cima. Esse ganache branco que eu passei nas laterais, eu aconselho vocês a deixarem ele um pouquinho mais durinho, porque ele não desce tudo e aí ele fica mais bonito visualmente. Eu fiz outro bolo depois de novo pra vender e aí eu deixei o ganache branco um pouquinho mais durinho para ele ficar mais bonito e realmente ficou de verdade. E é muito bonito, muito gostoso, rápido, você só precisa estar atenta aí às etapas. E eu fiz também, gente, essa trufinha de bolo. Eu peguei a topo que a gente cortou no nosso bolo, molhei com leite e depois eu fiz assim um compridinho, né? E banhei no chocolate, também ficou bem gostoso. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui, porque me ajuda muito. Eu adoraria saber o que você achou do nosso vídeo aqui. Então, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau!